Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu tinha um livro, até foi emprestado do Vicente, vocês sabem a Bíblia do Vicente de geração. A tia da Caícinha deixei o livro, tive que comprar o outro do Vicente e fiquei com o livro para mim. Estava escrito assim no livro: entrai pela porta estreita. A palavra de Deus fala para nós que muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. E quando nós somos convidados para entrar pela porta estreita, muitas vezes é difícil para nós, porque as portas do mundo são largas, são distosas, reservadas. Se nós estamos aqui nessa igreja nessa noite, eu acredito que todos nós que estamos aqui tomamos a decisão de entrar pela porta estreita. As minhas pregações sempre falam, são curtas. Eu vou pegar um paralelo das passagens bíblicas para ter um tempo maior. E falo para vocês que a pregação de hoje é muito difícil para mim. Um dia eu estava na Santa Missa, o padre Rafael, na rua de Santa Evangelho, falou: eu vou pregar porque o próprio Jesus já deu a interpretação da palavra. É a palavra do semeador. O próprio Jesus dá depois a interpretação da semente. E nós temos que seguir a mesma linha do Senhor. E nas minhas orações eu digo: Senhor, mas é 2 minutos para ler a palavra e dar a interpretação. Então Jesus colocava no meu coração sobre a misericórdia. Sobre a misericórdia, porque a palavra que vamos ouvir hoje também é um ato de misericórdia de Deus para nós. E falando da misericórdia, nós tivemos a graça de caminhar nesses dias ameaçados com a indignação da cruz de Jesus. Eu não sei se vocês tiveram essa consciência que caminhava na mão do sacerdote indignas da cruz de Jesus. Eu sou muito emotivo e no meio da procissão num certo momento eu fui tomado por uma certa emoção. E na minha frente estava um pedaço da cruz que Cristo foi crucificado por amor. Eu pensava comigo: se eu tocar nessa cruz, nessa relíquia, e conforme a fé do meu coração também eu serei curado. Porque foi assim que Santa Helena fez quando eu descobri a cruz de Cristo. No meio de cada cruz, como que Santa Helena ia saber qual era a cruz de Cristo, depois de ter passado pelo processo de conversão ao cristianismo. Chegou diante de tantas cruzes, ela pegava os enfermos, trazia até a Santa Cruz e colocava. Colocava o enfermo numa cruz, colocava o enfermo em outra cruz, mas quando o enfermo tocava na cruz de Cristo, a graça acontecia. Só falando isso por quê? Porque muitas vezes, meu irmão e irmã, nós deixamos de lado a sensibilidade do nosso coração. Deixamos de ser sensível às coisas de Deus. Está caminhando no nosso meio um mistério grande dessa da cruz de Jesus. Muitas vezes nós caminhamos na graça dele e não valorizamos que está na mão do sacerdote. Que o sangue que foi jorrado no altar seja jorrado no meu e no teu coração.
E dê a nós essa noite a sensibilidade de acolher a palavra de Deus de uma maneira diferente. Eu sempre falo no grupo de oração, Deus quer o melhor para nós. Eu sempre partilho na capela que antes de estar sendo servos, somos filhos de Deus. Então Deus reúne os filhos dessa igreja nessa noite, não somente para passar uma palavra de instrução, de caminhada de vida, mas para trazer o filho perto dele, para mostrar o seu amor, a sua bondade, o seu caminho. Rodrigo, porque Deus é bom a todo momento e a todo momento Deus é bom. Em 13 de julho de 98 eu tive uma palavra de profecia. Olha como que o nosso coração é incrédulo. Estava no Senado participando de um encontro e a profecia que veio para mim naquela manhã: eu estou no meio de vós e sempre estarei no meio de vós. Tenha fé, porque o meu Espírito. Há mais de 30 anos atrás, essa palavra foi realizada no meu coração. Mas a minha fé é tão pequena. Tão pequena a minha fé. Onde está a sensibilidade do meu coração de apropriar essa palavra para mim, trazer no meu coração e que o Espírito dele me convenha de repente da minha enfermidade que chega a minha casa. Muitas vezes meu irmão não falando de Jesus, proclamando Jesus, mas não vivenciando Jesus na nossa vida. Não vivenciando Jesus na nossa vida. Eu falava com o Cláudio ali fora, que tantas vezes eu saí da cidade e falei: hoje eu vou falar para ele que é a minha última pregação. Não tem como, não é a primeira. Mas aí eu fico lembrando do que Jesus já fez na minha vida. Então eu venho falar para você de teologia, de outras palavras, filosofia, não. Eu venho falar para você de um Jesus que eu experimentei na minha vida. Eu posso passar para você nessa noite isso. De um Jesus que eu experimentei na minha vida. Porque eu sei não, porque você já sabe, você já ouviu o testemunho de vida. E para sair da onde eu saí, somente Deus poderia me tirar. Só Deus poderia me tirar. E eu vim aqui, o olhar de Deus para nós é o nosso mesmo patamar. Diante de Deus, nós somos todos iguais. Pode até ter um coração orgulhoso, alguns de nós, né? Mas me desculpa, aí, coração orgulhoso, Deus não habita. Não, Deus não habita em coração orgulhoso. Deus é simples. E na simplicidade do Espírito Santo de Deus nessa noite, no agir do Espírito Santo de Deus nessa noite, eu vou passar a mensagem que o Senhor colocou no meu coração para você. Até eu pedi ajuda para meus irmãos sua pregação, mas quando eu rezava na minha casa, eu colocava na pregação, falei na Paulinha, na minha Paulinha, medida da sua casa, manda uma palavra para mim. Mas Deus colocava na minha oração, a palavra é para você. É você que está destinado ao nome dessa noite. Em teu coração colocarei minhas palavras. Abre o teu coração, meu irmão, minha irmã. A graça é para você nessa noite, de repente.
versículo 4. Eu tive pesquisando essa semana para ver qual a fruta que demora mais a se produzir. Que dura de 70 a 80 a 100 anos para começar a produzir os seus frutos. Talvez aquele que planta não colhe os seus frutos. Talvez aquele que planta não colhe os seus frutos. Mas nós enfrentamos a palavra de Deus, colhemos os frutos. E como havia colhido os frutos de Deus durante esses 30 anos de caminhada? Porque a promessa de Deus é para mim e para meus filhos. Continua firme, meu irmão, continua firme, minha irmã. A palavra de Deus diz assim para nós: havia se reunido uma grande multidão. Uma pessoa que saiu de várias cidades para junto dele. Ele lhe disse essa palavra: saiu o semeador a semear a sua semente. E ao semear parte da semente caiu ao meio do caminho. Foi pisada as aves do céu a comer. Outra caiu no pedregulho e, vendo nascido, secou por falta de umidade. Outra caiu entre os espinhos, cresceram com ela os espinhos e tocaram. Outra, porém, caiu em terra boa, tendo crescido, produziu frutos sem volume. Dito isso, Jesus acrescentou, ouvindo da voz: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Os seus discípulos perguntaram a significação dessa palavra. Ele respondeu: a vós é concedido conhecer o mistério do reino de Deus. Nós, os outros, falar em palavras, de forma que vendo, não veja, e ouvindo, não entenda. E aqui vem a interpretação da palavra. Eis o que significa essa palavra. A semente é a palavra de Deus. Estão havendo no caminho só aqueles que ouvem a palavra, depois vem o demônio e tira a palavra do coração, para que não creiam e nem se salvem. Aquele que recebe o solo tenebroso são os ouvintes da palavra de Deus, que apoiam com alegria, mas não tem raiz, porque cresce até certo tempo. E na hora da aprovação, aqueles que caem no Espírito são os que ouvem palavras, mas prosseguindo o caminho são sufocados pelos cuidados do mesmo presente da vida. Assim os seus frutos não amadurecem. A que cai na terra boa são os que ouvem a palavra com o coração reto e dão fruto dele a perseverança. Palavras da nossa salvação. Nós podemos dizer que nós também estamos em uma pequena multidão dessa igreja nessa noite. E o bom é que no meio de nós tem pessoas de todos os jeitos. Tem pessoas aqui que vieram para ouvir uma resposta de Deus. E nesse tema de ouvir uma resposta de Deus é bem complicado. Porque muitas vezes Deus vai falar aquilo que você não quer ouvir. Você esperando uma resposta de algo na sua vida, e Deus dá uma resposta diferente.
moça que tem os mesmos ideais do que ela, que pensa em fazer uma caminhada com Cristo, criar uma família dentro do cristianismo, pensando ali nessa Santa Igreja. No meio de nós também pode ter pessoas precisando de uma cura. Você não está no lugar errado. Porque Deus cura, salva e liberta. Porque no nome de Jesus há poder. Deus tem poder para curar, para te libertar e para te salvar. Não era diferente nessa multidão. Não era diferente. O que nos trouxe aqui, muitos de nós também, é porque um dia já nós ouvimos falar de Jesus. Foi passado isso para nós, de uma maneira ou de outra. Talvez de nossos avós, talvez de nossos pais, alguém nos criou. Ou talvez na nossa própria pernas, quando nós nos tornamos adolescentes, tivemos uma criação dentro de casa, na igreja, vamos buscar Jesus na nossa própria perna. E estamos aqui hoje porque ouvimos falar de Jesus. Essa multidão não foi diferente. A palavra que está falando para nós que uma multidão vem até Jesus. No meio daquela multidão tinha pessoas igual eu, igual você, do mesmo jeito, porque a palavra de Deus é eficaz. Nós temos que trazer ela no nosso dia de hoje, nós temos que trazer ela no dia de hoje. Talvez no meio daquela multidão tinha uma pessoa que somente para saciar a barriga, porque Deus tinha multiplicado 5 pães e 2 peixinhos e alimentado mais de 5.000 pessoas. No meio daquela multidão também tinha pessoas que tinham ouvido a narrativa de João capítulo 11, quando fala de Lázaro. No meio daquela multidão tinha pessoas que tinham ido à casa de Lázaro, de Maria e de Marta, e tinha visto a ressurreição de Lázaro. A narrativa domina que quando Jesus chega à casa de Marta, ela fala para Jesus: Senhor, se tu estivesse vivo, eu não teria morrido. Mas eu sei que tudo isso pedindo ao Pai, Ele te considera. Teu irmão há de ressurgir. Eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. E Jesus continua: sua ressurreição, a verdade é a vida. Talvez no meio da multidão tinha pessoas que tinham se encontrado com uma outra multidão que vinha, que nós conhecemos a história de Lucas 7, da viúva de Naim, que trazia o seu filho único para ser sepultado. Talvez no meio da multidão tinha pessoas que tinham participado deste fato, que era uma grande multidão, fala para nós que uma grande multidão e tinha pessoas de todos os jeitos no meio. E Jesus fala aquele tempo, chama o jovem e devolve a sua. Jesus é especialista em curar os nossos corações, a devolver a nós aquilo que o mundo destruiu, a dar a vida aonde vem a morte. Ou talvez tinha as pessoas no meio dessa multidão que tinham participado da missa de manhã. Na narrativa de João, no capítulo 9, do céu, da piscina de Siloé. Nós ouvimos isso no Evangelho de manhã. Ou talvez tinha pessoas no meio dessa multidão que tinham visto e participado da narrativa de São João, no capítulo 5. Daquele homem que por 38 anos estava sentado na beira de um poço, esperando a pessoa. É uma narrativa domina que, se você tiver a oportunidade de depois chegar na sua casa e ver, quando essa história que Jesus chegou perto do poço, e a palavra fala para nós que existia lá no parquinho
roxos, pessoas de todos os jeitos. Porque de vez em quando oramos descendo, Senhor, que possa movimentar aquela água. Vai na narrativa bíblica. E o primeiro que entrasse naquela água era o curado. Eu ficava pensando em casa, Paulo. Este homem deve ter tido um diálogo lindo com Jesus. Este homem deve ter falado assim com Jesus: há 38 anos eu estou paralisado neste lugar. Há 38 anos eu tenho visto cura, prodígio e nada acontecer diante dos meus olhos. E talvez você tenha visto Jesus fazendo a obra no vizinho, do lado da tua casa. Jesus tem feito obra na vida de uma pessoa que você conhece, de um conhecido, de um amigo. E a graça não tem acontecido ainda na sua casa, a graça ainda não tem acontecido na sua vida. Este homem deve ter falado para Jesus. Tantas vezes eu tenho visto um anjo descer do céu e movimentar essa água. Dentro de nós eu tenho visto gente chegar com o céu de Jesus. Já foi curado neste lugar. Quantos mortos, quantos aleijados já se levantaram neste lugar. Mas eu não vi ninguém que me leva a Deus. O líder que na mentira não morre. Aqueles apóstolos beijados novamente no céu se desses mortos. Naquele dia o próprio Deus resolveu visitar aquele cruz. A graça vai acontecer na minha e na sua vida através da nossa perseverança. Por isso, repito, você não desista. E a palavra fala para nós, que Jesus falou lançando a semente na beira do caminho, para todos os lados. Nós já vamos trabalhar com essa temporada. Temos o cuidado danado com a semente. E muitas vezes nós preparamos o solo para receber a semente. E o solo que nós precisamos nessa noite foi preparado com sangue de mártires, que deram a sua vida, derramaram o seu sangue, para que hoje a semente nascesse no meio do seu coração. Mas vem cá comigo. Que ideia é essa de Jesus de deixar a semente na vida? É um lugar que você deveria genuir e produzir frutos. Talvez nós pensamos que talvez essa cota que Jesus semeava na semente tinha caído a semente na beira do caminho. Mas a palavra tem questão da mãe de Jesus semear a sua semente. E a semente era a palavra de Deus. No capítulo 1 do Evangelho de São João, a palavra diz para nós que não precisa do verbo. E o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Jesus sabia que terreno não ia produzir frutos. Há no meio de nós corações de todos os jeitos. Coração que talvez pela humanidade não produzirá fruto nenhum. Talvez diante dos olhos da humanidade o teu coração é um coração seco, uma terra seca, que não tem esperança para viver. O líder de Jesus confia no teu coração e dá a este coração uma oportunidade para germinar a sua palavra, a sua semente. O livro de Jesus diz, ele dá a oportunidade para todos nós, tanto para a prostituta, para o ladrão, como para o assaltante, independente do que for a pessoa. Por isso eu ensinei falando que diante de Jesus nós somos iguais.
Diz o termino a pedra, que a palavra hebraica começa a raizar, ela sofre com calor, e a semente não germina. O coração é esfrio. Quatro tipos de corações. E o coração de espírito parece que não encaixei mais nesse coração. Porque a palavra de Deus muitas vezes vem no meu coração, nós o sufocamos. Nós não alimentamos a palavra como deveríamos alimentar a palavra de Deus. Trocamos Deus por tantas coisas, trocamos a palavra dentro do nosso coração com esses espíritos. Trocamos a camisa pelo final do campeonato brasileiro. Trocamos Jesus da frente de nossas festas, nossas casas, meu irmão, minha irmã, um copo de cerveja, um litro de uísque, se uma mesa. Não dá para pronunciar nem falar a palavra de Deus. Me desculpa, meu irmão, minha irmã. Me desculpa. Não estou aqui para jogar pedra em ninguém. De maneira alguma. Estou aqui para anunciar a palavra de Deus para você nessa noite. Diante da palavra de Deus, você tomar uma decisão, uma postura. Uma vez só falamos a palavra de Deus, devemos fazer tantas outras coisas. Porque muitas vezes é fácil alimentar o jogo de nós que alimenta o trigo. O jogo dentro de nós, aqui em São Paulo, muitas vezes porque existe o bem e o mal dentro de nós. O cheiro divino habita dentro de nós, o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. Porque nós somos criados para sermos santos. Nós também trazemos o mal dentro de nós, o nosso pecado original, a nossa concupiscência, que muitas vezes nos oprime, nos leva ao pecado. E nós muitas vezes alimentamos mais o pecado dentro de nós, o mal e a palavra de Deus. Em vez de fazer o bem para a pessoa, nós desejamos o mal. Em vez de orar para a pessoa, nós expulsamos. Eu pensava comigo, que frutos eu tenho produzido nesses 30 anos de caminhada. Se Jesus viesse a mim nessa noite, que fruto eu teria para oferecer a Jesus essa noite? Será que ele me encontraria com aquela figueira seca, sem frutos a oferecer ao Senhor? Queira Deus que o meu e o teu coração nessa noite tome uma decisão de ser uma terra fértil. Porque é isso que Deus espera de nós. E eu acredito que o nosso coração nessa noite tem esse desejo de ser essa terra fértil da palavra de Deus, é que ainda produzir frutos. E os frutos virão pela perseverança. Não é fácil caminhar com o irmão, minha irmã, não é fácil caminhar com Jesus. Ele primeiro diz para nós, aquele que deve dizer que renuncia primeiro, pega a tua cruz e siga. Jesus nunca prometeu para nós que seria fácil. Muitas vezes nós queremos banhar a rosa e esquecemos dos espíritos. Muitas vezes queremos banhar a rosa e esquecemos dos espíritos. Existe a música do Padre João, que fala assim: vem me seguir, que eu caminho com você até o fim. Lembra disso? Jesus está comigo, Jesus está com você. Nós não estamos sozinhos na caminhada. Nós não estamos sozinhos na caminhada, meu irmão e irmã. Naquele momento nós acharemos que nós não teremos força, a força virá para alto para nos sustentar. Jesus vai nos sustentar, Jesus vai nos sustentar, Jesus tem nos sustentado. Jesus tem nos sustentado na caminhada, meu irmão e minha irmã. Porque eu e você estamos remando contra a maré. O mundo tem investido sobre nós, sobre as casas, sobre as nossas famílias, com tantas coisas. E aqui eu quero não perder a oportunidade de falar para o irmão e minha irmã. Também nós temos abrir a porta do nosso coração com tanto carinho, nossas televisões. Na casa de um cristão não se existe ódio. Big Brother na casa de um cristão não pode. Se
Na minha casa eu só assisti esse livro. Porque eu um dia tomei a decisão por Jesus. E tudo aquilo que eu acho que não é bom no Evangelho, embora eu tente melhorar muitas coisas, eu sou pior que vocês que são bem, eu faço as coisas que vocês não fazem. Cada um tem uma experiência do jeito com Deus. Pela experiência que eu tive com Jesus, eu faço as coisas que eu não deveria fazer. Eu troquei Jesus um dia pelo nome, sabe? Meu vício é esse. Meu cunhado veio aqui no Portugal, eu pedi para nós comprar uma sobressaída de esposa do cabelo e eu fiquei sexta, sábado e domingo. Mas eu não me entendi. 6:30 da manhã, eu estou na porta do sacerdote, esperando ele sair no domingo para celebrar nessa manhã, para me confessar ele meu pecado. Senão eu ia com o povo de Deus. Guardar domingos e dias santos de manhã. Eu sei que a igreja dizia que eu estava com pecado contra essa igreja. E a minha filha falava, pai, eu não vou culpar, não. Meu irmão e irmã, Deus não vai dar uma cruz para nós que nós não conseguiríamos carregar. Não vai dar. Luta, persevera. A graça vai acontecer. No momento oportuno da graça vai acontecer na minha, na sua vida. Deus tem um plano de salvação para todos nós. Essa igreja não deveria estar abarrotada de pessoas, meu irmão e irmã, mas o Evangelho fala para nós que os discípulos vai para a morte de Jesus e Jesus fala para ele, a voz é revelada no mistério do reino dos céus. A nossa salvação é revelada no mistério do reino dos céus. E diz, mas nessa noite é revelada a nós o mistério do reino dos céus. Feche os olhos. Em nome de Jesus. Que tipo de terreno tem sido o teu coração? Eu não sei. Você sabe que tipo de terreno tem sido o seu coração? Tem sido o coração que anda na vida, a qual a palavra tem sido anunciada nos espaços, comida semente, o teu coração tem sido aquele que a semente lançada entre as pedras, no seu momento ouve a palavra de Deus, vem essa cabeça, vem o grupo de oração, escuta a palavra de Deus, gosta da palavra de Deus. Mas não tem deixado a palavra de Deus enraizar em nosso coração. O nosso terreno tem sido, o nosso coração, nosso coração tem sido como esse que eu acabei de dizer, isso, a podemos focar na palavra de Deus. Até temos criado raízes em nós, até temos caminhado com Jesus. Mas por uma discussão qualquer, entre um grupo de oração, entre a palavra que nós ouvimos, nós deixamos a palavra de lado, deixamos essa semente que já tinha germinado dentro de nós de lado, e não deixamos que o fruto daquela semente amadurecesse no nosso coração.
meu coração tem sido um coração de terra boa. Que através da dificuldade, através das tribulações, através do pecado, você tem lutado, você tem pelejado, você tem perseverado. Jesus conhece o teu coração. Jesus conhece a sua história de vida. A palavra ainda não chegou a nossa boca, Jesus já sabe o que eu vou dizer. Os pensamentos ainda não vieram à nossa mente, Jesus sabe o que nós estamos pensando. Ainda de olhos fechados. A palavra fala para nós que não é uma flor de uma árvore esquisita, a vontade de Deus. E muitas vezes nós chegamos na igreja de menor catabolismo, aquele que começa a cair suas roupas, chão empolvado de fogo. Dentro daquelas trocadas sem a permissão de Deus. Deus conhece a sua história. Deus conhece a sua trajetória. Deus conhece as suas dificuldades, os seus problemas, os seus sofrimentos. Somente Ele é capaz de nos olhar com um olhar diferente. Somente Ele é capaz de nos olhar e mostrar para nós verdadeiramente quem somos. Deus nunca desistiu de você. Deus jamais desistirá de nós. Há uma promessa de Deus sobre a sua vida. Deus confia em você, Deus espera em você. E o olhar de Deus para nós nessa noite não é um olhar negativo, de condenação, é um olhar de acolhimento. É um olhar que fala para nós: volta para mim. Eu venho te estudar, eu venho te buscar. E o líder de Jesus especialista em converter corações pelo pecado, corações à beira do caminho, corações que é capaz de produzir frutos. O Espírito Santo de Deus, nessa noite nós convencer o nosso coração. E como um arado que ara a terra para ser planteada, para que a semente venha a ser plantada. Que o Espírito Santo de Deus possa arar o terreno no meu e no teu coração nessa noite. Por tudo aquilo que foi falado. Eu, como seminador, nessa noite não tenho poder nenhum sobre a sua vida. Mas a semente que eu proclamei tem poder de mudar a vida de qualquer um de nós que estamos nessa igreja. A semente é a palavra de Deus, a semente é a menor semente possível. Depende do
Espírito Santo.